nós vamos falar com a conselheira do CNJ, juíza Renata Gil, magistrada oriunda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, da AMB. É uma mulher aguerrida, à frente do seu tempo sempre, por tudo que eu já acompanho e já vejo. Então é um motivo de muito orgulho e de muita alegria receber a doutora Renata Gil aqui no nosso Amabcast, versão Vitória da Conquista. Doutora Renata, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, primeiramente para participar do evento como um todo e também para conceder essa entrevista. Eu queria que a senhora falasse acerca do tema que a senhora tratou para os colegas que não puderam estar aqui, que são a Bahia tem mais de 800 magistrados, então alguns colegas estão bem distantes, estão no Oeste, estão em outras regiões. Queria que a senhora falasse um pouco acerca do magistrado e as redes sociais, que é um tema muito rico, muito importante e que nós sempre temos dúvidas acerca do que nós podemos postar, o que não podemos postar, o que fazer, o que não fazer. E muitas das vezes, como a senhora bem disse durante a palestra, por um segundo, por um momento, alguém faz um print e isso gera um PAD, um transtorno. A senhora citou um exemplo até na palestra de uma magistrada com anos de dedicação que por um instante acabou postando e teve que sofrer a penalidade de ficar em disponibilidade. Então, eu queria que a senhora falasse para os nossos colegas acerca dessa atuação, do que o magistrado pode, o que o magistrado não pode, como funciona. Então, é um prazer enorme estar no podcast de vocês. Eu acho que essas iniciativas são maravilhosas, porque o mundo hoje ele é digital. Aliás, o tema da nossa fala é esse, né? A gente não consegue mais ler tantas coisas, então falar e conversar um pouco sobre as coisas que acontecem é muito relevante. Eu sou uma cidadã soteropolitana de verdade, eu tenho o título e tive uma honra enorme de chegar aqui no interior da Bahia, conhecer essa cidade de 400 mil habitantes e tão bem conformada com seu sistema de justiça. Estou levando para o Conselho Nacional, eu preciso registrar que a iniciativa de vocês foi maravilhosa, de fazer um evento aqui. Eu não teria vindo se não tivesse, porque eu vivo em Salvador, sempre vou a Salvador, não teria vindo se não tivesse o evento aqui. Então, por exemplo, o Centro Integrado de Depoimento Especial que eu fui visitar hoje, com o Tribunal de Justiça da Bahia, com a prefeita, isso me encantou e com certeza eu vou levar essas novidades. Nós ficamos muito felizes. Para o Conselho. E encontrei também magistrados maravilhosos que atuam lá, né? Ouvi hoje a palestra da Juliana e tantos outros aí da violência doméstica e tudo mais. O meu tema eu achei muito pertinente para o momento, porque o Conselho está fazendo uma virada de entendimento. A gente tinha até 2018 o provimento 71, e naquela época o provimento 71 já causava um pouco de desconforto. Eu lembro que o ministro Humberto Martins, que era o Corregedor Nacional de Justiça, abriu alguns procedimentos em razão do processo eleitoral, em razão de algumas falas de magistrados que estavam à frente de casos importantes, rumorosos. Ele abriu procedimentos no Conselho, e eu, à época, como presidente da AMAERJ e vice-presidente da AMB, cheguei a procurá-lo para pedir que ele arrefecesse um pouco naqueles procedimentos, porque era um momento novo para a magistratura. A gente não sabia exatamente o que fazer. Isso gerou o arquivamento, eu acho que da maior parte dos procedimentos, mas aí depois, isso assim, abrindo um parênteses, já em vigor o Código de Ética da Magistratura, que é de 2008. Pela narrativa, era um momento que estava se iniciando também essa questão de olhar para as redes sociais e para o magistrado, porque não é um problema atual. Não é um problema, por exemplo, lá em 1980 não existia, em 1990 não existia. Então passa a existir a partir do momento que as redes sociais passam a fazer parte da vida das pessoas, e o magistrado é um ser humano. Exatamente. Que está inserido nesse contexto social. Exatamente isso que eu falei hoje. Essa é uma situação que ela é inexorável, porque a gente está vivendo uma civilização digital. Esse momento aqui, né, eu até falei um pouco daquela expressão alemã, o Zeitgeist, né, que é o momento que a gente está vivendo, a conformação conjuntural desse momento é de um mundo que está conectado. E eu trouxe os dados do IBGE, a gente tem aí 80% dos brasileiros estão conectados na internet. Eu tive com o vice-presidente da Google essa semana no Conselho Nacional de Justiça e com o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele disse... Ele está até nas páginas amarelas da Veja dessa semana. Ele disse que o Brasil é o país mais conectado que ele tem no arcabouço dele lá de países em que ele atua, e são 190 países que eles atuam, mas o Brasil é o país mais conectado e o que tem mais interação digital. Isso nos coloca numa posição que é vanguardista, mas ao mesmo tempo ela tem que ser cautelosa em razão de tudo que a gente está vivendo da politização
da polarização que a sociedade vive e que resvala também na magistratura. Afinal, nós somos um espelho da sociedade também. Então, o Conselho, até 2018, não tinha essa regulação, a gente usava um pouco o Código de Ética da Magistratura, que também não era muito conhecido. E depois veio, né, a Resolução 305, que trouxe um novo formato. O que vigora hoje? A Corregedoria Nacional de Justiça acaba de editar o Código de Normas da Corregedoria e tem um capítulo inteiro, capítulo 1 do título 3, ele é inteiro só de comportamento dos magistrados nas redes sociais e em e-mail. Isso significa que não só aquela questão da atividade político-partidária, que já era previsto no artigo 35 da norma, é vedada, mas essa norma nova ela faz uma extensão do que é essa atividade política partidária. Então, a manifestação política dos magistrados a favor de uma pessoa ou outra também pode ser considerada uma violação ao seu dever funcional, especialmente aos magistrados que atuam em função eleitoral. Isso para o Conselho Nacional hoje é uma agravante na atuação daquele magistrado que tem a sua conduta levada, né, ao CNJ. Então, hoje, em 2024, a gente tem um regramento novo e o posicionamento das penalidades do Conselho ele é mais severo. Você tinha dito que eu trouxe um caso que é público, não estou violando o meu sigilo funcional. A gente teve uma magistrada de 70 e poucos anos, que tem folha funcional ilibada, 30 e tantos anos de magistratura, que por um post, né, comentando um candidato à presidência da República, teve uma punição. Eu comecei com uma advertência, o Conselho reformou o meu posicionamento e aplicou uma disponibilidade de 60 dias. Disponibilidade que era uma sanção que a gente aplicava a casos de corrupção, né, de menor monta, as de maior monta levam à aposentadoria compulsória, e é preciso que se diga, magistrado perde cargo sim, a aposentadoria compulsória é uma punição administrativa, não é uma punição como um todo da vida do magistrado. Então, houve esse turn point, né, do Conselho, e hoje nós somos mais severos, porque a gente entende que a polarização política pode levar a um incentivo a manifestações nas redes sociais de magistrados, e o Conselho entende que a função da magistratura é uma função diferida de uma pessoa comum na sociedade. Sim, e assim, eu até coloco, porque a partir do momento, eu já tomo posse nessa era digital. Então, a primeira dor que eu senti foi o que eu posso, o que eu não posso. O que eu posso postar, o que eu não posso postar. O que as redes sociais... Então, é uma mudança significativa até para os colegas que vão prestar o concurso da magistratura, para que eles saibam que aqui na magistratura você vai ter restrições em alguns aspectos pela relevância social da nossa função. Porque o magistrado, ele não deixa de ser magistrado, e a população, o jurisdicionado, ele não espera determinadas atitudes de um magistrado. Então, a vida do magistrado vai ter regras, vai ter um código de ética, vai ter o CNJ. A pessoa que escolhe a magistratura, ela tem que estar ciente de que sim, não é que você vai deixar de viver em sociedade, não é isso, mas que algumas restrições são inerentes ao nosso papel, principalmente em cidades muito pequenas. Não tem como, é incompatível com o exercício da magistratura algumas condutas que seriam totalmente normais para alguém que não estivesse na magistratura. Isso parece severo e parece rigoroso, mas quando nós olhamos, realmente é algo que às vezes, por um detalhe, vai gerar um problema tão grande que o magistrado tem que ter um bom senso de evitar que aquilo aconteça, porque não é o que o jurisdicionado espera, não é o que a sociedade espera e não é o papel que nós devemos passar. Até porque toda a magistratura, muitas das vezes, é atingida por uma atitude isolada. Então, por isso a importância e a relevância desse tema ser tratado e trabalhado. Exatamente isso que eu falei na minha palestra, né? Até citei o Xangai, que é essa autoridade artística desse município, dessa região, baiano. O Xangai diz, né, que nós somos um. Na verdade, somos um todo. E quando um magistrado
pratica alguma conduta que viola os deveres de ética, o código de conduta da magistratura, é toda a magistratura que está sendo colocada em xeque. Nós somos um só corpo. E isso vem até do princípio da unidade da magistratura, que é um princípio, inclusive, constitucional e que o Supremo já reconheceu. E nós temos limitações maiores, sim, do que outras profissões. O nosso Código de Ética tem um dispositivo que é explícito que o magistrado deverá atuar na vida privada com as mesmas limitações que ele atua na vida pública. Então, a minha vida privada, ela também é considerada como uma vida de uma autoridade, porque eu sou uma magistrada. Então, existe uma diferença, a gente tem que ter essa consciência. Eu costumo comparar, eu comecei a minha fala dizendo que a magistratura é um sacerdócio, né? Ela tem o sacerdócio pelo lado positivo, né, de todas as coisas que a gente pode fazer para a transformação do mundo, e eu acredito muito que pelas nossas mãos a gente possa transformar a nossa sociedade ao redor, pelo menos no nosso pedacinho em que a gente atua, mas o sacerdócio também impõe, né, costumes, comportamentos, é como, né, um sacerdote numa religião qualquer, seja ele da Umbanda, seja ele um padre, seja ele um pastor evangélico. A gente não vai na missa, ou não vai no culto, ou não vai no terreiro, né, vestido de short. A gente vai com a roupa do orixá, vai lá com a roupa branca até o pé, ou vai o padre está com a batina, né? E nós somos isso. A gente tem que entender um pouco o nosso lugar no mundo. E se não entender, o que eu tenho para dizer é que o Conselho tem sido muito severo com esse descumprimento do Código de Ética, que tem fundamento lá nos princípios de Bangalore, né? Eu vi em algumas defesas de alguns magistrados eles suscitarem, né, o Pacto de São José da Costa Rica, que prevê a liberdade de expressão dos magistrados de uma forma ampla. Só que esse pacto, que é uma legislação interna nossa, todo o pacto internacional é incorporado ao nosso direito, ele sofre as limitações constitucionais. Eu me lembro até da Ada Pellegrini Grinova, né, que ela falava que no embate de valores contrastantes, a gente tem que escolher aquele que é mais precioso. E o mais precioso, nesse caso, é a proteção da sociedade, é o princípio da confiança que a sociedade tem naquela figura do magistrado. Reside aí, não reside na limitação à Renata, ao Fernando Cury, existe na limitação ao corpo da magistratura, porque a sociedade confia naquelas decisões judiciais. Eu sou sua fã, então eu gostaria agora de fugir um pouquinho do tema da palestra, mas eu gostaria de saber o que motivou você, que foi sempre uma curiosidade minha, o que motivou você a se tornar magistrada, juíza, e posteriormente, o que motivou você a lutar pela magistratura, porque eu vejo você como uma pessoa que luta pela magistratura. Agora você está no CNJ como conselheira e para mim assim, é algo de extrema relevância colocar que você, durante a sua gestão na AMB, era notório o quanto você luta pela magistratura. Então eu queria saber como que isso começou na sua vida, esse ingresso na carreira mesmo, e posteriormente como foi essa questão de passar a também ser uma representante da associação, primeiramente lá no Rio e depois nacional, lutando pela magistratura. Eu fui muito inspirada na minha universidade, eu estudei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os meus professores foram o ministro Fux, Tepedino, enfim, o próprio ministro Barroso dava aula na turma do meu esposo. E essas pessoas, elas sempre integraram o sistema público de justiça. Então, eu queria alguma coisa que tivesse aquela relevância. A magistratura veio para equilibrar a minha vida. Eu falo que foi um presente de Deus, porque eu fui radical em alguns momentos na vida e a magistratura me ensinou ser de verdade a balança, né? A estender a mão quando a gente precisa estender, a ajudar quem está numa posição, né, inferior, exercendo mesmo aquela coisa contra-majoritária. Eu tive uma amiga que o pai dela era juiz, então eu também me inspirei nos juízes federais, eu estagiava na Justiça Federal, fazia projeto de sentença e acabou que o primeiro concurso que eu fiz na minha vida para a magistratura eu passei. Com 26 anos, eu era jovem, fui trabalhar no interior, trabalhei a vida inteira no interior, 10 anos. E o que eu tenho muito orgulho da minha cadeira no Conselho é que eu cheguei nessa cadeira, ao contrário de todos os outros colegas que chegaram nessa cadeira do Supremo Tribunal Federal, eu cheguei pela magistratura. Foi pelo trabalho que eu fiz
como líder associativa, como juíza que ajudava os outros colegas, que eu cheguei. E isso, num primeiro momento, gerou até uma confusão, né? Eu tive que explicar para os ministros que me votaram em mim, né, os 11, eu tive que explicar que eu não estava chegando ali para defender as bandeiras da associação, mas que eu era uma defensora, assim, do corpo da magistratura, da carreira como um todo. Isso foi muito bem aceito, eu acho que está bem compreendido e eu sei muito bem separar o meu papel de conselheira, né, a responsabilidade que eu tenho na cadeira que eu estou ocupando, com a defesa da magistratura. Eu vou defender a magistratura sempre, dentro ou fora dela, se eu me aposentar, quando eu me aposentar. Eu acredito na magistratura, eu acho que ela hoje, pela relevância que ela tem no mundo, no Brasil, né, e no mundo também, a gente vê no mundo ela tentando equilibrar, né, os poderes, e por isso ela vem sendo atacada em sua independência judicial. Eu acho que ela tem sido o equilíbrio da sociedade, ela tem sido a porta das pessoas para o sistema político, e ela é, com toda certeza, o sustentáculo mais vigoroso da democracia brasileira. Renata, muito obrigada por tudo que você tem feito há muitos anos pela magistratura. Muito obrigada por ter aceito o convite de vir palestrar aqui em Vitória da Conquista, no Congresso Regional da AMAB, e por conceder essa entrevista. Muito obrigada. Hoje vai ser um dia que vai ficar marcado na minha história. Que coisa linda. Na minha também. Parabéns à AMAB, parabéns ao Tribunal da Bahia. Eu tenho muito orgulho de vocês, juízes brasileiros, especialmente os de primeiro grau, que é onde eu ainda me situo na carreira da magistratura. Um beijo carinhoso. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Nossa